Hoje vamos falar sobre a história de Sansão, que começa em Juízes capítulo 13. Houve um tempo em que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Foi nesse tempo que um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, morava em Zorá com sua esposa, que era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. A mulher correu e contou a seu marido tudo o que o anjo dissera. Então Manoá suplicou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu, permita que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós, e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer. Deus ouviu Manoá, e o anjo retornou à mulher enquanto ela estava no campo. Ela chamou Manoá, e ele pôde fazer perguntas ao anjo. E Manoá disse ao anjo do Senhor: Rogo-te, permite que te detenhamos, até que tenhamos preparado um cabrito para ti. E o anjo do Senhor disse a Manoá: Mesmo que me detenhas, não comerei do teu pão, e se quiseres oferecer uma oferta queimada, deves oferecê-la ao Senhor. Assim, Manoá tomou um cabrito com uma oferta de carne, e a ofereceu sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo agiu maravilhosamente, e Manoá e a sua esposa o observaram. Quando o sacrifício foi oferecido sobre a rocha, o anjo subiu na chama do altar e desapareceu. Manoá, aterrorizado, pensou que morreriam por terem visto a Deus, mas sua esposa, sensata, respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado o holocausto, nem nos teria mostrado tudo isso. Assim, compreenderam que haviam visto um mensageiro divino. A mulher deu à luz um filho e o chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Dan, entre Zorá e Estaol. Já adulto, Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher filisteia. Voltando para casa, disse a seus pais: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-a por esposa para mim. Seus pais tentaram dissuadi-lo, mas ele insistiu: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Pois naquele tempo, os filisteus tinham domínio sobre Israel. Ao descer com seus pais a Timna, Sansão foi atacado por um leão, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele o despedaçou com as próprias mãos. Mais tarde, passando pelo mesmo lugar, viu o corpo do leão com um enxame de abelhas e mel dentro da carcaça. Pegou o mel e comeu, e também deu aos pais, sem contar-lhes de onde viera. Assim, o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. Na festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 companheiros que lhe foram dados: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Se desvendassem em 7 dias, receberiam 30 túnicas e 30 mudas de roupas. Caso contrário, Sansão receberia essas vestes. Incapazes de decifrar o enigma, sucedeu que, no 7º dia, eles disseram à mulher de Sansão: Seduz o teu marido, para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse: Tu só me odeias, e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo, e não o revelastes. E ele lhe disse: Eu não o contei nem ao meu pai, nem à minha mãe, devo contá-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias, enquanto a sua festa durou, e sucedeu que, no 7º dia, ele lhe contou, porque ela o incomodava, e ela contou o enigma aos filhos do seu povo, que responderam: Que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Sansão replicou: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto meu enigma. Tomado pelo Espírito do Senhor, foi a Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas e deu aos que decifraram o enigma. Indignado, voltou à casa de seus pais.
Depois de algum tempo, Sansão quis ver sua esposa, mas o sogro não o permitiu, dizendo que ela havia sido dada a outro. E Sansão disse, a respeito deles: agora, serei mais inculpável do que os filisteus, mesmo que lhes cause desagrado. E Sansão foi e capturou 300 raposas, amarrou tochas em caudas de raposas e incendiou os campos dos filisteus. Eles retaliaram queimando a mulher e o pai dela. Sansão jurou vingança, atacou-os com grande matança e foi habitar na fenda da rocha de Etã. Os filisteus subiram contra Judá, exigindo que entregassem Sansão. 3.000 homens de Judá foram até ele e o amarraram, mas quando os filisteus vieram prendê-lo, o Espírito do Senhor veio sobre ele, as cordas se romperam, e com uma queixada de jumento ele matou 1.000 homens. E Sansão disse, com a queixada de um jumento, pilhas sobre pilhas, com a queixada de um jumento eu matei 1.000 homens. E ele estava extremamente sedento, e clamou ao Senhor, e disse, tu deste este grande livramento na mão do teu servo e, agora morrerei eu de sede, e cairei na mão dos incircuncisos? Porém, Deus abriu um lugar oco que estava na mandíbula, e dali jorrou água, e depois de beber, o seu espírito retornou, e ele reviveu, por isso ele chamou aquele lugar em Acoré, que ali ia até este dia. Então Sansão foi a Gaza, e lá viu uma prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão veio para cá. E eles o cercaram, e ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo, pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. De madrugada, Sansão arrancou os portões da cidade com os batentes e os levou até o cume de um monte defronte de Hebrom, demonstrando sua força sobrenatural. E sucedeu que, posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram até ela, e lhe disseram, seduz-lhe, e vê onde repousa a sua grande força, e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e te daremos, cada um de nós, 1.100 peças de prata. E Dalila disse a Sansão, diz-me, rogo-te, onde repousa a tua grande força, e com o que tu podes ser amarrado e afligido. E Sansão lhe disse, se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Então os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara. E ela lhe disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes, como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. Então, a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão, eis que zombaste de mim e me contaste mentiras, agora, diz-me, rogo-te, com o que tu podes ser amarrado. E ele lhe disse, se me amarrarem firmemente com cordas novas, que jamais foram usadas, então serei fraco, e como qualquer outro homem. Dalila, portanto, tomou cordas novas, e com elas o amarrou, e lhe disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em espera na câmara. E ele as rompeu dos seus braços como se fossem um fio. E Dalila disse a Sansão, até aqui tu tens zombado de mim e me contado mentiras, conta-me com o que tu pode ser amarrado. E ele lhe disse, se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama. E ela o prendeu com o pino, e lhe disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono, e saiu com o pino da trave, e com a trama. E ela lhe disse, como tu podes dizer, eu te amo, quando teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, e não me contaste onde repousa a tua grande força. E sucedeu que, quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte, até que ele contou-lhe todo o seu coração, e lhe disse, jamais veio navalha sobre a minha cabeça. Pois sou um nazireu para Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo, subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então, os senhores dos filisteus subiram até ela, e trouxeram dinheiro nas suas mãos.
E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça, e ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono, e disse: Eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam, e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Então, os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu deus, e para se alegrar, pois diziam: O nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. Os filisteus trouxeram Sansão para diverti-los. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: Permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam, e havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres, que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, e me fortalece, rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser, de uma vez, vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita, e outra com a sua esquerda. E Sansão disse: Que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores, e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram, e o tomaram, e o fizeram subir, e o sepultaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos.